Porque aí O senhor começou a gravar agora, né? Porque tá recording ali em cima foi. agora, né? É, o Aham, senhor começou aham. agora. Foi. Eu acho, esse é talvez um dos piores defeitos dela. Ela não sinaliza uma coisa que parece óbvia, né? Que todos têm o interesse de gravar a sua aula. A sinalização é muito sutil. Então a Aham. gente realmente não É, percebe. não percebe, né? Mas tudo bem, depois a gente fala tudo de novo e grava para vocês. Bom, agora, pessoal, a gente está aberto às perguntas. Temos aqui alguns professores participando, até porque para muitos também, para a gente também é novidade, né? Isso tudo que a gente está fazendo, nós estamos aprendendo junto com vocês, né? Não pensem que é só vocês, né? Tirando o Batista, que ele já trabalha na televisão, né? É o, o Antônio Batista. Ele tem um canal de vídeo, né? Então ele já trabalha com essa parte de comunicação. A gente, na sua maioria, também está aprendendo junto, e quem tem filho também está aprendendo com o filho, porque agora está indo tudo para EAD, né? Até para criança com 8 anos, 10 anos, ou o que for, né? Então, estamos aí agora disponíveis, né, para perguntas, tá certo, pessoal? E vamos aguardar aí quem puder. Tem um esqueminha de levantar a mão, né? Ou então vai falando mesmo, né? A gente está aprendendo. Eu queria só o seguinte, professor, como nós tínhamos conversado, né, anteontem. Tem muito material no YouTube sobre o Zoom. Né? O Zoom atualmente tem sido uma explosão, até a própria empresa tem tido dificuldade de atender e até já virou foco de ataque cibernético. Né? Inclusive, a própria empresa tem sugerido que a gente passe a usar senha nas videoconferências, porque Hum, esse é o tipo de procedimento que a gente não costuma fazer, exatamente para não dificultar o aluno, né? Que às vezes o aluno está na rua, vai ter que assistir a aula de celular e tudo, ele, para achar a senha lá no WhatsApp, vai ter dificuldade, aquela coisa toda. Mas tem acontecido de alguns desocupados, né? Na internet, isso tem mesmo, a gente sabe disso, é a minha área, né? Infelizmente os caras sequestram as conexões, né? Quer dizer, o cara entra lá na videoaula, na videoconferência, sequestra e diz, olha, sequestrei e coloquei uma senha aqui. Se quiser continuar com a videoaula, vai ter que me pagar. Desse tipo, né? Parece que coisa de filme, mas realmente acontece. Então, fica a critério do senhor. Eu acho que, não sei, talvez num primeiro momento, para nós, né? Isso aí eu vi noticiado no exterior, né? Videoconferência de grandes empresas e tal, talvez a gente não precisasse botar a senha. Na fundação, eles mudaram. As primeiras aulas online foram sem senha. A orientação da instituição era de não colocar senha, mas ontem nós recebemos uma comunicação que era para passar a fazer com senha. A partir da minha próxima aula, eu já vou ter que colocar senha, avisar para os alunos através do nosso sistema equivalente lá, o Moodle, que é o eClass, né? E que aluno nenhum usa. Né? O aluno só vai entrar lá no Moodle, no eClass, a gente sabe disso. Né? Quando ele tiver que fazer um trabalho, fazer um teste, alguma coisa, infelizmente, ele só começa a usar as coisas durante a aula, né? Que é quando o professor, ei, viram lá o texto do meu estudo de caso. Eu costumava começar a minha aula por uma dinâmica onde o aluno tinha que ler um texto antes. E como o aluno nunca lê antes, eu tive que mudar a estratégia para fazer com que ele, ó, depois do próximo intervalo, a gente vai fazer a dinâmica. Aí o cara nem vai para o intervalo, fica lá lendo o estudo, o texto que estudar. Infelizmente, isso acontece mesmo. Né? Mas eu queria sugerir duas coisas. A primeira é o seguinte: aconteceu agora com o senhor, acho que o melhor exemplo os colegas não têm. É ter muita atenção com relação a essa questão da gravação da aula. Porque nós vamos dar uma aula longa que a gente não vai querer depois ter que repetir em casa, principalmente porque vão acontecer perguntas de alunos, discussões, né? Alguns encaminhamentos que acontecem nas aulas que tornam cada aula uma aula diferente. Não adianta a gente achar que a aula é sempre a mesma coisa, que não é. As aulas sempre são diferentes, de acordo com o perfil dos alunos, de acordo com uma série de coisas. Então, tomar muito cuidado com essa questão de gravar a aula. O que acontece? A sugestão que eu tenho para dar é a seguinte: é claro que ficaria muito mais elegante, o Batista vai concordar comigo, que é profissional, a gente às vezes está ali parado, não está falando nada, está esperando alguma coisa, tende a fazer o quê? Poxa, eu vou parar a gravação para não ficar parado. Eu acho que né, para quem está habituado a fazer isso, né, Batista? uhum.
Agora, se a gente não está habituado a fazer, é um perigo absurdo. Também já aconteceu comigo, de eu interromper a gravação para deixar os alunos pensarem alguma coisa, e depois, quando eu voltar para pegar os resultados, a adrenalina sobe, né? A pulsação levanta, e a primeira coisa que a gente faz é esquecer de botar para gravar novamente. Então, isso é uma coisa, porque o Zoom tem esse pequeno defeito, ele não deixa muito claro que você está gravando ou não. Né? Fica lá Sim, em cima, fica aqui a gente está vendo escondidinho aqui lá em na cima. bolinha, lá em cima, recording, né? É, Então, a é. gente não costuma ficar prestando atenção nesses extremos da tela. Outra questão é a seguinte, nas nossas aulas, certamente, nós vamos disponibilizar, compartilhar vídeos, uma série de coisas. E uma coisa que eu apanhei na primeira é a seguinte, o Zoom, ele por default, quando você coloca um vídeo para gravar, ele, para evitar questões relacionadas com microfonia, alguns detalhes técnicos lá que eu não conheço, ele não habilita o compartilhamento do som do seu computador. Até para não ficar esses barulhinhos de antivírus e tal, isso não ficar sendo mandado para o pessoal que está assistindo a tua aula. Então, quando você for colocar o vídeo para reproduzir, fica lá embaixo, no canto esquerdo da tua tela, uma caixinha para marcar, né? Para compartilhar o vídeo com os alunos, né? Quer dizer, compartilhar o áudio do seu computador com os alunos, com os assistentes, né? As pessoas. Essas duas pegadinhas eu já caí nas duas, então eu queria, né, para evitar que isso aconteça com os colegas, fazer isso. Outra coisa é a seguinte, quando eu usei o Zoom, antes de eu usar o Zoom pela primeira vez, eu fiquei apavorado, e eu sou de tecnologia. Então eu imagino quem não é de tecnologia, né, porque realmente a ferramenta ela tem muitos recursos, ela é extremamente complexa, né, e a gente se assusta, claro. Só que acontece o seguinte, como eu falei, ela, hoje em dia, principalmente, é a ferramenta mais utilizada no mundo e tem muita videoaula boa, curta, videoaulas curtinhas, onde o cara vai ensinando você a fazer cada coisa dessa. Como é que eu compartilho um vídeo? Como é que eu compartilho um áudio? Como é que eu silencio os alunos? São videozinhos bem curtinhos mesmo, de 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, que vão ensinar a fazer isso. Tem um recurso que eu estou usando muito nas minhas videoaulas, e tem sido um sucesso absurdo. Até eu acho que eu, de certa forma, influenciei o professor Martins por conta desse recurso que a gente viu lá que no Google não tem, né? Na Microsoft não sei se tem, mas que é a do Breakout Rooms, né? Breakout Rooms, que são exatamente essas salas que você divide os alunos para eles discutirem um assunto, e isso é muito semelhante ao que a gente faz numa sala de aula bacana, bem estruturada para metodologias ativas, como é a sala de aula, pelo menos, que eu estou usando lá na UF, né? Que tem lá as mesas redondinhas para os alunos sentarem, interagirem e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar os alunos em salas, eles vão discutir entre eles, né? E depois, cada professor faz do seu jeito, ou você elege um representante por cada turma para dar a sua opinião sobre um assunto e tal. Então, isso tem sido um sucesso muito grande. E o professor ele pode ficar migrando, né? Ele entra numa sala, aí pergunta alguma coisa, ajuda e tal. Então, esse recurso é um curso muito bacana, mas o melhor jeito realmente de você aprender a usar ele é primeiro ver uma videoaula no YouTube, como é que usa, depois, infelizmente, o recurso do Breakout Room, ele a versão gratuita do Zoom, você não tem essa funcionalidade. Mas, não sei, talvez o professor Martins Fred, possa passar a conta. como é que está na FGV a questão do direito de uso da imagem, né? Porque eu Boa tive que pergunta, ver excelente, com um professor. advogado. Eu vou sugerir que o senhor faça a Não. mesma coisa que eles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe mandar, assim que terminar a conferência, o Google Docs que eles estão mandando para todos os professores. Então, eu acredito que a Fundação já deve ter consultado lá seus bilhões de advogados, né, e ter concluído que isso basta. Então, é um formulário onde a gente coloca lá, tem um texto introdutório, aí você coloca lá o seu nome completo, coloca lá seu CPF, seu e-mail e tudo mais, declarando que permite que a sua imagem seja divulgada, né? Quer dizer, no caso, o vídeo onde tem a sua imagem, seja divulgada no ambiente restrito dos alunos. E algo, eu não tenho acesso a esse documento, né, porque é distribuído apenas pelos alunos, mas é muito parecido, pelo que eu já ouvi, de parte dos meus alunos, né,
em que ele fala a mesma coisa, que o aluno reconhece a propriedade intelectual do material e se compromete a não disponibilizar aquilo publicamente. Né? É o que a Fundação está fazendo. Nada além disso. É um Google Docs, é um documento lá, Google, que eles estão mandando por e-mail para todos os professores entram lá, preenchem, o documento é salvo e é com isso que a gente está disponibilizando. Ah, tá ótimo. Depois eu vou ter acesso, eu comparo, porque eu já fiz essa pesquisa com o advogado, e aí, na verdade, eu já tenho preparado um documento para o professor e tenho um documento para o aluno, né? E eu realmente coloquei essas condições aí da questão da imagem, do conteúdo gerado ali, mas eu realmente não coloquei essa parte que você falou, que é de divulgar esse conteúdo aqui para outros, né? Isso eu não coloquei, é uma boa lembrança, tem que colocar, né? Mais alguma Porque coisa? assim, a gente vai ter a gente vai ao final da aula, a gente tem acesso, na verdade, a um link lá do Zoom, onde a aula está gravada. A gente também tem a possibilidade de gravar essa aula localmente, no HD ou no Sim. coisa, mas eu honestamente não recomendo, porque assim, a última aula que eu fiz deu, sei lá, deu 4 GB, né? Não sei se Aham. foi por causa da quantidade de alunos, né? A quantidade de câmeras, a definição, enfim, eu não sei, mas ficou muito grande, né? Sim. E eu estava inclusive salvando lá no OneDrive, né? Tava Aham. botando para salvar local. O recurso da nuvem é ótimo, é excelente, porque termina a gravação, ele dá um link, a gente pode copiar aquele link, é Sim. o que eu vou fazer na minha próxima aula, né? E vou colocar lá no Moodle, falando, olha, o aluno que não pôde assistir a aula, viu, Felipe? Felipe é da 48, não é isso? Felipe tá Não aí ainda, sei. não? Cadê ele? Tô sim, Vocês... tava no Ah, mudo. tá. Aí, Sou da Felipe. Oi, 48. Felipe. Opa, boa Beleza? Aliás, eu tarde. quero. Tudo bom? Boa tarde, Felipe. Tudo bom? Eu até queria fazer só uma observação, que é o seguinte: na realidade, a aula ela não vai ser rigorosamente repetida, não, tá? Porque, como eu vou ter ao meu acesso recursos que no presencial eu não tenho, né? Então eu vou fazer mais dinâmicas, eu vou fazer mais atividades e eu vou mudar a abordagem da apresentação conteudista, né? A apresentação teórica, para que ela seja um pouco mais objetiva e principalmente vinculada aos exercícios que a gente vai fazer. Então, eu prometo a vocês que vai ser uma aula que, mesmo quem assistiu a primeira aula, vai se sentir satisfeito, porque vai ter uma complementação, vai ter um aumento de conhecimentos que ele adquiriu na primeira aula. Tá bom, Felipe? Ok. Vale a pena. De Legal, qualquer legal. maneira, compra só. Quem não puder participar, quem tiver dificuldade, eu vou colocar o link da aula no Moodle, né? O professor Martins também vai ter acesso a isso como administrador do Zoom. Se algum aluno, por alguma razão, não conseguir acessar o Moodle, tiver dificuldade, né? O nosso coordenador também, o professor Maurício, vai ter acesso ao link lá no Zoom. Essa aula, professor, pelo que eu li lá, por default, fica gravada por 1 ano. Uhum. Ela fica hospedada por 1 ano na nuvem do Zoom. Né? Só o administrador que pode ir lá e desabilitar o acesso, ou apagar a aula, enfim, fazer essas coisas. Ok. Então, é bem versátil. Eu acho que vai valer bastante a pena. E é assim, a própria ferramenta agora com o Moodle, a gente não apenas, né, a própria videoaula, o link da videoaula vai estar lá, mas também os questionários, as dinâmicas, né? Quer dizer, a aula vai ficar muito mais dinâmica, né? Não necessariamente rápida, mas porque a presencial realmente é aquela coisa Mais do slide, conteúdo. que você vai Vai lá ter e... mais conteúdo. É, É. é isso. Batista, Claro, Professor, quem inevitavelmente vai. assistir, pois não. Ana. quem assistir sem ser ou junto com o professor, né, que assistir pela nuvem, conta a presença? Então, é uma questão que eu vou estudar o assunto para ver o que a gente faz, mas tem que analisar. Mas eu acho que se assistiu, né, tem as avaliações depois. O que vai contar mesmo são as avaliações, né? Em que o professor tem as dinâmicas, tem os estudos de caso que você vai resolver e tem os exercícios que você vai resolver. Então, em cima disso daí, ele vai poder dar uma avaliação, né? E você disse também que dá para ver que a pessoa assistiu a aula. Sim, sim. Então, teoricamente, sim, tá? A resposta é essa. Mas como a gente está aprendendo, né? Eu
aprofundar aí a questão, mas eu acredito que sim. Batista, o Batista ia falar alguma coisa antes do Otacílio. É só uma coisinha. Você Maurício. esqueceu de falar que vai ter uma equipe gerenciando essa parte, né, da fiscalização. Eu não falei, mas é bom o Maurício lembrar. O que acontece? Para montar um ambiente desse, ele é muito mais complexo do que o ambiente presencial, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente montou o Moodle, eu tenho que ter um gestor do sistema Moodle, né? Alguém que vai baixar o Moodle, vai baixar os templates, vai estruturar isso daí. Eu tenho que ter uma outra pessoa, que é a pessoa que administra os cursos que estão ali dentro, já é um gestor, vamos dizer assim, de conteúdo, né? E aí depois eu tenho que ter, na hora do operacional, eu tenho que ter o coordenador administrativo daquele curso, que é quem vai verificar se a pessoa fez o exercício, não fez presença, entrou, não entrou, o quanto ele participou, né? Então, tem esses relatórios todos que é essa outra pessoa que faz, né? E, além disso tudo, ainda tem a parte equivalente à parte presencial, que é a da UF, que aí ele usa um sistema da PROPI, né, o sistema da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que gera matrícula, hoje já está podendo gerar nota direto lá no sistema, né? E fora o outro sistema, são muitos, né? Da fundação, que vê a parte financeira. Então, na verdade, é um ambiente muito complexo e que está envolvendo hoje muito mais gente, né? Então, nós estamos realmente numa batalha aqui, né, de break-even point que está ficando abaixo, porque a gente está gastando mais do que consegue gerar de receita, na verdade é isso, né? Por conta desse investimento inicial que é muito pesado, né? E complexo, né? Para ser desenvolvido. Então, por exemplo, nas videoaulas de professores, agora já está melhorando um pouquinho, mas a gente tem que ter alguém para produzir o vídeo, né? Porque na hora que eu estou gravando aqui, agora já está começando a ter algumas ferramentas. Mas até então, nós tínhamos um outro projeto de EAD em que o professor tinha que ir num local onde tinha gravação, possibilitava a gravação, e depois alguém fazia a parte de design disso daí, porque você tem que juntar o professor, né, com o slide que ele está falando, com a voz, aí tem um outro trabalho, ou seja, é uma complexidade muito maior que a gente está enfrentando também. Tá? Muito bem. Mais algum ponto, pessoal? O Otacílio queria falar, o Batista também. Sim, agora vai. Então, sobre EAD, a pergunta foi muito oportuna. As instituições que investem mais pesadamente em EAD usam muitos recursos, os próprios exercícios, a visualização de conteúdos, o login e logout, o tempo que você permaneceu online, para poder atestar a sua frequência. Então, acho que esse é um dado importante e é a prática corrente entre as grandes instituições que trabalham com isso no Brasil. Não há qualquer óbice jurídico a esse tipo de prática. Sobre só uma curiosidade, o Frederico estava falando, e até pelo tema, né, de segurança da informação, eu coloquei o link aí no nosso chat, de uma matéria de ontem, do Washington Post, né, em que eles identificaram falhas de segurança e privacidade nas gravações que são feitas no Zoom. Né. Essas gravações elas sobem e ficam completamente abertas na nuvem, de modo que você tem acesso a milhares de gravações, tem reuniões privadas de empresas, um link. tem um link. grupo de ajuda mútua. É um link, é apenas um link. Não Alguém tem nenhum falou. tipo de... Não, foi eu que falei, aqui é um link, é apenas um link. Né? Você não tem senha, não tem login para acessar, é apenas um link. Você clica no link e acessa o vídeo. Verdade. Só que, assim, em tese, isso poderia ou deveria ser, por exemplo, criptografado. Enfim, há N alternativas para que não fosse um link tão aberto assim. Né? O Zoom admitiu a falha e falou que está trabalhando para sanar isso. Né? Mas, só para dizer assim, o problema é real. O Washington Post ontem apontou isso, a empresa reconheceu e
estamos, né, em pleno processo. Mas estamos juntos, gente. Vamos que vamos. Ok, Obrigado. nada. Alguém falou no grupo que não estava conseguindo entrar porque já tinha mais de 20 pessoas. Existe Não, algum tipo de não, limitador? Com não. Essa relação às pessoas? a licença gratuita dura 40 minutos o vídeo, essa conferência, e permite até 100 pessoas. Nessa licença paga, não tem limite. Nós estamos com 34, 36 e pode chegar a mais de 100. A questão aí é mais assim, o que vai pegar, eu acho que o que pega é muito mais a sua internet, se ela tem capacidade boa ou não tão boa, né? Então, isso é um problema que pode acontecer, né? Em termos de velocidade. Se ela é mais lenta, mais rápida, né? Isso pode afetar, às vezes, você não conseguir ver com tanta velocidade, né? Essa parte de interação, que é o que a gente viu acontecer aqui. Na hora que eu compartilho, pode ser que tenha alguma internet em que ela não esteja tão rápida. Então, ela dá aquela segurada. No Google Meeting, a gente testou, né, Fred? E a gente viu que davam umas engasgadas. E não era problema da internet, porque a internet é a mesma que a gente está usando para o Google Meet e a mesma que a gente está usando para o Zoom, né? É muito mais a questão da tecnologia em si, né? Verdade. Tá certo? Bom, pessoal, eu queria colocar o seguinte, quer dizer, tem mais alguém, não? Eu, Otacílio, de novo, Márcio. Tá. Eu queria aproveitar para dar os parabéns ao Maurício, a você e às demais pessoas envolvidas da UF pela rapidez com que todo esse esquema foi montado para ser oferecido aos alunos. Não requer muito trabalho, como o Frederico falou aí, apesar de ser uma coisa conhecida e aplicada já por muitos, a UF respondeu muito rápido a essa situação da pandemia e criando toda essa possibilidade para os alunos. Vocês estão de parabéns. O que acontece é o seguinte, o Otacílio está falando isso, né? Mas esse é um assunto que eu tenho trabalhado, o Otacílio até junto comigo em alguns momentos, né? Já tem uns 3 anos ou mais, né? A verdade é essa, né? O fato é que isso tudo para ser construído nessa forma, né? Não levou uma semana, levou 3 anos de maturação do que tem que ser feito, né? Quando houve essa crise, na verdade, a gente já tinha o conhecimento do que fazer e apenas aceleramos aquilo que a gente já sabia, né? Mas é um trabalho muito mais complexo, caro, não é barato, né? Não é barato. Você fazer uma edição de vídeo é cara, né? Apesar das ferramentas hoje permitirem, você vai ver soluções e soluções, né? Eu posso mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui só uma solução em que a gente começou a oferecer isso num projeto que nós temos com a Prefeitura de Niterói. Então, deixa eu voltar aqui para compartilhar, para você ter uma ideia, né? Vou compartilhar aqui. Ana? Então, olha só. Vou sair e entrar de novo. Tá bom. Esse vídeo, o que ele tem? Parece simples, né? Mas eu tenho que gravar o vídeo da pessoa falando, que sou eu no caso, né? Numa tela verde. Eu tenho que gravar os slides num outro computador e a voz num outro lugar. Depois eu tenho que pegar um software e juntar isso tudo num lugar só, sincronizando. Não é barato, né? Então, isso a gente teve que aprender rapidamente como fazer isso aí, né? Obviamente que nem todos os vídeos vão estar assim, dessa forma, tá? Mas eu estou mostrando assim, os modos mais complexos, né, de fazer, até os modos mais simples. Então, não apareça a imagem do sujeito ali e só tem a fala da pessoa explicando o slide. Então, tem de tudo, né? A tecnologia está nos facilitando.
porque hoje já tem muito mais recurso, né? Vou parar aqui de compartilhar, tem muito mais recurso disponível. Então, isso tudo a gente está num aprendizado. E, na verdade, nós estamos num ponto de flexão, pessoal. Tem gente que vai dizer assim, eu não quero ir por aí, eu quero só no presencial. Ok, nós vamos, dentro do que está estabelecido no curso, cumprir essas etapas. Agora, isso não tem retorno. Infelizmente, não tem retorno. O mundo todo está caminhando por aí. Eu estou vendo as crianças com 8, 10 anos de idade, hoje usam várias ferramentas, né? Usa o Zoom, usa o Google Meet, se for o caso, o Schoology, usa Classroom, usa o Dojo, o Connect, tem várias ferramentas por aí, e as crianças mesmo estão usando as várias, né? Ferramentas. Então, a gente vai ter que caminhar. Ou vai por aí, ou vamos estar fora da tecnologia, né? É igual quando começou o computador, né? Tem a gente que diz, não, mas computador, pô, eu uso a máquina de escrever, pô. Vai lá, Batista. Perfeita a sua colocação. Só aproveitar e ratificar isso. Acho que foi o Fred, se não me engano, o Frederico, né, que mencionou que algumas pessoas optam por, né, dizem, não, eu vou me prejudicar na empresa, talvez eu prefiro esperar o presencial. É claro, a opção de cada um é livre, né? Mas há um pedágio que seria importante a gente começar a imaginar o quão real ele é. Eu vou dar um exemplo. Eu atuo com EAD também em outras instituições. As cotações de empresas privadas, né, para treinamentos, reciclagem, capacitação, etc., aumentaram assustadoramente. Inclusive, aquelas empresas que precisaram de uma pandemia para poder entender a educação à distância. Imagina aquelas que antes da pandemia já viam valor nisso. Então, uma das empresas em que eu atuo é de São Paulo. A gente teve um aumento de quase 1.200% nos pedidos de orçamento de empresas privadas para parcerias novas, né? Só para cursos de capacitação dos funcionários, enfim. Então, às vezes, você pode fugir do EAD na UF, lá na sua empresa você não terá, talvez, como fugir. Então, ou em outras tantas empresas parceiras, ou As clientes, ou empresas empregadoras. todas, as Acho que esse é empresas um cenário todas, importante também. todas as empresas estão caminhando para essas soluções. A Petrobras, por exemplo, está usando o Teamworks. Eu tentei testar o Teamworks aqui, mas ele é muito voltado para... Ele é muito interativo, né? Mas para essa solução aqui, eu não achei ela ainda, né? Pode ser que eu não tenha aprendido o suficiente, né? Ela ainda tão boa, porque ela é mais, assim, pela complexidade que ela é talvez mais difícil da gente pegar, né, num primeiro momento, né? Então, a gente testou várias, né, para chegar nessa solução aqui, na verdade, a gente caminhou com várias opções, vendo várias experiências, né, pegando instituições como a FGV, o Senac, Sebrae, né? Essa turma toda está direto nessas soluções aí. Então, ou você vai por aí, ou não tem outra perspectiva lá na frente, né? Mas é isso, pessoal. Mais algum ponto? E é isso. Nós somos os precursores desse ponto de inflexão. Espero que nós tenhamos sucesso, né? E nós, assim, eu estou falando nós todos, né? Não é só o professor A, B ou C, vocês todos, né? Como alunos, estão aprendendo junto com a gente a fazer essa mudança aqui, né? Então, eu queria só agradecer a vocês pela paciência, né? E eu acho que se a gente sair desse processo todo com melhor qualidade de vida e melhor uso do nosso tempo, já estamos no lucro, né? Apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo hoje com essa quarentena, né? Então, eu acho que dizem que toda ameaça é uma oportunidade, né? Então, acho que a gente está conseguindo transformar isso aí numa oportunidade. Tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, eu vou depois mandar um link de uma apresentação que eu vou fazer, que não é essa, e mais essa parte que interessou aqui, vou cortar alguns trechos e mandar principalmente as falas ali do Maurício, do Fred, né, do Frederico, e algumas do Batista, que foram muito boas no sentido de esclarecer um pouco aí o curso em si. Tá bom, pessoal?
Beleza? Agora vocês podem ir para o lanche está pago pelo curso, cada um Essa é no seu, na sua cozinha. Tá bom, pessoal? Obrigado aí a todos, um abraço, boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, abraço. Boa tarde. Tchau, tá bom. Obrigado. Tchau, um abraço.